Tá? Só deixa eu colocar aqui. Bom, primeiramente, pessoal, a gente vai combinar o seguinte: todos os microfones de todo mundo tá fechado, tá? Para não ter interferência, a gente só vai abrir os microfones nos últimos minutos finais para vocês fazerem as perguntas, tá? A gente pede a gentileza de vocês não colocarem nenhuma mensagem no chat para a gente não se atrapalhar. Então, a gente vai deixar para vocês fazerem as perguntas nos últimos minutos finais, tá? Daí a gente vai pedir a gentileza que vocês levantem a mãozinha e daí eu vou abrir o áudio e vocês fazem a pergunta às professoras. Sim, essa palestra está sendo gravada, ela vai ser disponível a vocês no canal do YouTube do IPTC, tá? Também vai ter certificado. No final da palestra, eu vou disponibilizar um link para vocês preencherem, tá? E depois que vocês preencherem o link, o certificado vai ser disponibilizado de 30 a 40 dias e vai ser enviado por e-mail, tá? Então, vamos começar. Hoje a gente tem o prazer em receber as duas professoras nossas, a Luana e a Luísa. Elas são professoras do curso nosso de especialização do curso de Neuropsicologia Clínica e também elas são professoras do nosso curso de formação em reabilitação e também são nossas Lu. Oi, Rô, agora voltou, tô te ouvindo. Acho que alguém desativou meu som. Isso, Rô, deu para ouvir até ali você nos apresentando. Apresentando. Aí ali no final cortou a última parte. Tá, mas então, meninas, fiquem à vontade. Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Beleza, Rô, muito obrigada. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Tem muitas pessoas que estão entrando ainda agora, né? Acho que a gente já vai iniciando e a gente todos sendo mensagens aqui para nós. Tá todo mundo conseguindo ver bem, ouvir bem? Tá todo mundo vendo a tela compartilhada? Maravilha. Vamos lá, então. Pessoal, então a ideia hoje, né, da nossa conversa é a gente poder apresentar para vocês um pouco da nossa ideia do curso de reabilitação neuropsicológica, né? Esse é o principal objetivo, é a gente conversar um pouquinho sobre o que é essa tal dessa reabilitação, mas além disso, também abrir espaço para vocês trazerem perguntas sobre o nosso curso, né? Ao final da nossa fala hoje, a gente vai mostrar o nosso cronograma, né? Todo o que a gente planejou para esse curso aí que foi pensado com muito carinho, né? Por mim, né? Pela Luana, por toda a equipe do IPTC que tem nos auxiliado, né? E é uma reformulação de um curso que já existe, né? E que já tem funcionado muito bem, né? Então, e que agora a gente traz uma nova roupagem, né? Uma nova visão a partir de algo que já realmente já tem, né? E enfim, e a ideia é com que a gente possa compartilhar isso com vocês. Tá? Então, só nos apresentando aqui, falando um pouquinho da nossa formação, então, né, já está aí descrito no slide, mas eu sou a Luísa, sou neuropsicóloga, eu trabalho hoje especificamente com avaliação e reabilitação neuropsicológica, né? É o que eu tenho estudado aí por toda a minha vida, na verdade, foi dedicada para essa parte. Então, é isso. A ideia é com que a gente possa compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né? Nós temos, né, tanto eu quanto a Luana,
experiência com todas as faixas de desenvolvimento, né? Então, desde criança, adulto, idoso, né? Eu passei já pela parte hospitalar, clínica, então é bom que a gente tenha essa vivência realmente em diferentes contextos para poder, assim, de alguma forma, poder passar para vocês, né? A gente não sabe a experiência de cada um. Tem gente que trabalha só na clínica, tem gente que trabalha na área escolar, então é muito bacana quando a gente tem uma formação mais abrangente, porque consegue realmente abarcar aí a todas as possíveis demandas que vocês possam ter. Boa noite a todos, tudo bem? A gente está com um número bem legal hoje de pessoas, é muito bom ver que as pessoas estão se interessando cada vez mais pela área, né, não só de avaliação, mas reabilitação neuropsicológica também, que a gente vê que ainda é uma área que está iniciando, né, a sua jornada aí, e é muito bom quando a gente vê que as pessoas se interessam em ir atrás realmente de conhecimentos e de buscar as formas de como fazer uma reabilitação neuropsicológica adequada para as demandas do paciente. Então, eu sou Luana Breda, neuropsicóloga, assim como a Luísa, né, eu também dedico a minha atuação no ambiente clínico com avaliação e reabilitação neuropsicológica, né, eu e a Lu, a gente dá também aqui no IPTC toda a parte prática da avaliação neuropsicológica, com as supervisões das avaliações. E aí agora a gente está com essa proposta do curso de REAB, e a gente procurou, e a Luísa somos muito práticas, né, e a gente procurou também, quando reestruturou o curso, montar de uma forma que fique muito interessante para quem vai atuar e que realmente saia da formação sabendo como atuar na prática, como fazer uma reabilitação neuropsicológica na prática, que eu vejo que isso é uma grande questão, assim, das pessoas que acabam fazendo algumas formações, algumas especializações, a dificuldade de aplicar esses conhecimentos que tem depois quando está com o paciente na sua frente, né? Então, a nossa proposta foi desenvolver algo que realmente prepare para uma atuação já dentro dessa prática, tá? Então, dentro da reabilitação, vamos começar, né, Lu? Falando um pouquinho do que é a reabilitação. Teve uma que colocou aqui que está sem som. Tem mais gente que não está ouvindo? Lu, você me ouve? Ah, tá. Beleza. Acho que talvez seja para a Salete só. Beleza. Então tá bom, pessoal. Vamos lá. Vamos iniciar. A ideia, então, né, como foi comentado, é de a gente passar um pouquinho da teoria para vocês, como se fosse um gostinho, né, do que é, um pouco aí do que vai vir no curso, obviamente de uma maneira muito superficial, muito resumida, mas mais para vocês entenderem, para ver o que vocês se identificam e ver se é realmente isso que vocês estão buscando em termos de formação. Né? Então, vamos lá. O que é essa tal dessa reabilitação neuropsicológica? Né? Então, é um processo em que os pacientes né, muitas vezes os familiares vão trabalhar em conjunto com os profissionais. Então, quando a gente está falando em profissionais, lembrando que muitas vezes nós não estamos sozinhos, né? Dependendo do contexto em que o paciente está inserido, muitas vezes a gente vai ter a participação, por exemplo, de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, de uma fono, de um psicopedagogo, né? Enfim, de diferentes profissionais que possam estar envolvidos no tratamento. Então, para tentar, de alguma forma, superar, reduzir ou compensar as dificuldades que podem ser ou cognitivas. Então, a gente aqui abre, né, o leque para, de repente, né, funções cognitivas de maneira geral, atenção, memória, inteligência, funções verbais, funções executivas, alguns aspectos comportamentais que podem estar alterados nesse paciente, às vezes questões emocionais, né? E aqui entrando os clássicos transtornos, né? De ansiedade, de depressão, que de repente podem estar envolvidos nesse processo, ou até mesmo aspectos sociais.
né? Então, como vocês podem ver, é um processo abrangente que a gente trabalha, né? Não é focado, tem muita gente que acha que a reabilitação neuropsicológica é treino de memória, é treino de atenção. Não é isso, é muito mais do que isso. Então, assim, por isso que a primeira definição aí que a gente coloca para vocês é de um processo, né? E aí, quem fala isso, né, é uma das pioneiras na parte da reabilitação neuropsicológica, que é a Bárbara Wilson, que vocês estão vendo aí. Ela é uma neuropsicóloga, neurocientista, né? Ela trabalha especificamente nessa parte de reabilitação há muitos anos, né? Revisora de revistas específicas da área, autora de diversos livros, e ela que nos traz, né, também essa compreensão da reabilitação neuropsicológica como esse processo que a gente vê o todo do paciente, né? Então, é por aí essa parte de reabilitação. E a gente começa a pensar um pouco, né? Mas de onde que vem essa questão da reabilitação, esse interesse da reabilitação? E aí a gente precisa entender um pouco, primeiro a respeito da plasticidade cerebral, né? Então, até a Segunda Guerra, imaginava-se que um cérebro, quando ele tinha qualquer tipo de lesão, aquela lesão ela seria permanente, e a pessoa ela não poderia voltar a desenvolver atividades ou funções que realizava antes em virtude da lesão que teve. E aí, após a Segunda Guerra, começou-se a ver que alguns pacientes que tinham lesões consideráveis, então soldados de guerra que voltavam com lesões, eles mostravam algumas adaptações muito surpreendentes a partir do treino. Então, quando a gente pega Luria, por exemplo, o Luria ele estudou por mais de 20 anos um mesmo paciente, um soldado, e que muitas das descobertas vieram a partir dali, né? Então, ele desenvolvia algumas tarefas, alguns treinos que não tinham padronizações, mas que ele começou a ver que o paciente ele conseguia, de alguma forma, se adaptar a algumas situações. E quanto mais ele treinava para aquela atividade, melhor era o desempenho desse paciente. E aí, a partir disso, refutou-se a ideia localizacionista. O que é a ideia localizacionista? Então, ali no final do século XIX, Francis Gall, ele sugeriu que nós tínhamos que o nosso cérebro ele seria dividido em um mapa e que cada região ela seria responsável por uma função diferente. E que, por exemplo, ele olhava lá, fazia uma análise do crânio das pessoas, da cabeça das pessoas, e se a pessoa tinha uma protuberância na área X, por exemplo, ele observava qual era a característica dessa pessoa. E na interpretação dele, por ter aquela área diferente do cérebro, então aquela deveria justificar o porquê daquela característica marcante da pessoa. E a partir disso ele desenvolveu um mapa fazendo toda a separação dessas funções mentais. Mas, como viu-se que, dependendo da área em que tinha a lesão, o paciente ele poderia se readaptar para voltar a desenvolver, pelo menos em parte, algumas atividades que ele, a princípio, havia perdido, essa ideia localizacionista foi refutada, porque foi pensado, peraí, então, se o paciente está conseguindo se adaptar no dia a dia, isso quer dizer que uma outra área pode assumir o papel dessa área que foi lesionada, né? Então, a gente pode ativar conexões diferentes para que o meu paciente volte a ter um certo grau de funcionalidade. E a partir da década de 80, então esses estudos eles continuaram evoluindo desde da década de 60, e a partir da década de 80 a gente teve um boom em termos desses avanços do conhecimento do cérebro. E aí a gente começou a entender cada vez mais como que o cérebro se modifica com a aprendizagem. Então foi visto que quanto mais a gente treinava uma determinada função, quanto mais estimulado fosse esse cérebro, mais aprendizagem ele teria, por conta dessa capacidade de plasticidade cerebral. Então, entendeu-se que não é a quantidade de sinapses que nos interessa, né? Então, não importa a gente só ter quantidades, quanto mais sinapses, melhor vai ser o meu desempenho na tarefa. Mas, sim, a quantidade e a qualidade. Por quê? A nossa aprendizagem, a partir do momento em que a gente aprende alguma função diferente, isso cria uma nova sinapse. Então, por exemplo, se eu começo a estudar um novo idioma, eu vou ter a criação de sinapses inexistentes até então.
E quanto mais eu faço essa função, quanto mais eu treino essa minha habilidade, eu vou aumentar essa quantidade de sinapses e eu vou melhorar a qualidade dessas sinapses também, né? E é isso que é importante, porque as nossas sinapses, elas se mantêm no nosso cérebro tanto quanto a quantidade que elas são formadas, mas o quão fortes essas sinapses elas são, ou seja, com esse treino. E quando a gente tem uma lesão, qualquer lesão que seja, né, a gente pensa, mas se o cérebro ele tem essa plasticidade cerebral, isso quer dizer que a gente pode voltar a ter funções perdidas a partir de algum evento, por exemplo, um AVC ou um TCE. Depende, né? Porque essa minha capacidade plástica, ela também tem uma limitação. E aí, essa possibilidade, ela vai depender do tempo em que eu tive essa lesão, então, quanto antes a gente iniciar um trabalho de intervenção após uma lesão, maior é a chance de a gente ter essa capacidade da plasticidade cerebral. Por quê? Porque o nosso cérebro ele ainda está num período de organização logo após um evento traumático, por exemplo, um AVC. E quanto mais eu demoro, menor vai ser a chance de eu conseguir reestabelecer ou recriar novas conexões de uma forma tão efetiva quanto elas seriam se nós fizéssemos isso de uma forma mais próxima ali do evento traumático. Depende da área da lesão, então o nosso cérebro ele tem uma capacidade cerebral, entretanto, não é o cérebro de forma integral, então a gente precisa analisar muitas conexões também, as áreas de associação, e depende da extensão dessa lesão, né? Então, quanto mais leve for esse prejuízo, maior é a tendência que eu consiga desenvolver um trabalho, que eu consiga ter uma adaptação desse cérebro lesado. E nem sempre a restauração ela é possível, ou seja, quando a gente tem uma lesão, não necessariamente, dependendo da lesão, né, do tempo, da área que foi lesionado e da extensão dessa lesão, pode ser que eu não consiga restaurar, ou seja, pode ser que eu não consiga voltar ao meu estágio anterior, né? Pode ser que eu não consiga recuperar 100% a lesão e voltar a ser funcional, assim como eu era antes da lesão. E é isso também o papel do reabilitador, que aí a gente vai ver mais para frente, né, quais são as possibilidades de atuação em reabilitação. E muitas vezes, quando eu não tenho a restauração da função, eu preciso ter um ambiente organizado e um ambiente estruturado para que eu possa possibilitar uma adequação, uma adaptação desse meu paciente, mesmo ele tendo essa lesão que não vai ser novamente recuperada, assim como ele tinha antes do evento traumático, tá? Então, a gente precisa, né, quando a gente pensa em objetivos da reabilitação neuropsicológica, a gente vai olhar o sujeito na sua integralidade. O que isso significa? Eu preciso olhar o meu paciente como um ser íntegro, como um ser completo. Eu não vou olhar somente para a disfunção que ele tem, eu não vou olhar somente para a lesão que ele teve, mas eu tenho que considerar ele como um todo, em todos os aspectos, seja físico, biológico, químico, social, econômico, mental e linguístico. Por quê? É a partir disso em que nós vamos entender quais são as fraquezas e quais são as potencialidades do nosso paciente. E aí que a gente vai desenvolver um plano de reabilitação. Então, eu preciso fazer coisas que para ele façam sentido, que sejam funcionais para a vida dele, porque senão ele vai ficar fazendo uma tarefa que para ele não vai ser relevante. E aí o processo de engajamento dele vai ser muito menor ou não vai acontecer. A gente precisa, como reabilitadores, manter um registro daquilo que a gente faz e observar os comportamentos. Por quê? A gente vai, primeiro de tudo, elaborar um plano de ação para o nosso paciente conforme a demanda que ele tem. E a partir disso, eu preciso registrar como que está o desempenho dele, eu preciso registrar aquilo que eu estou fazendo de intervenções, porque eu tenho que monitorar se as minhas intervenções, elas estão dando certo ou não. Eu preciso checar o quanto que o meu paciente, ele evoluiu com as intervenções que eu estou fazendo. Por quê? Se ele não estiver apresentando qualquer evolução a partir do trabalho que nós vemos, que a gente vem desenvolvendo, é porque o meu plano ele pode não estar adequado. E aí eu preciso rever esse meu plano e readequar.
né? Porque se ele não está apresentando evolução, pode ser que alguma que eu não esteja fazendo da forma correta ou da forma que para ele seria mais eficaz. Então, a gente precisa mensurar a evolução do nosso paciente para entender se aquele nosso plano ele está dando resultado ou não está dando resultado. A gente precisa trazer um ambiente terapêutico de segurança para o nosso paciente. Por quê? Quando a gente pensa em criança, a gente pode desenvolver um plano de habilitação, e aí a gente já vai ver a diferença entre reabilitação e habilitação, em que ele pode ainda não ter desenvolvido a função. E a gente vai auxiliá-lo na aquisição dessa habilidade. Mas quando eu trabalho com um paciente, um adolescente, com um adulto, que eles tiveram algum evento que fez com que eles perdessem funcionalidade, eles já tinham aquela habilidade antes. E a partir do momento, se eles perderam, isso traz uma ansiedade, isso traz uma angústia. Então, a gente precisa trazer um ambiente de segurança. Por quê? Se o paciente ele não estiver engajado com o tratamento dele, a gente não vai conseguir progressos. Então, ele precisa estar motivado e engajado com a intervenção, para que essa intervenção ela dê certo. E nós temos também que lidar com as ansiedades, seja a ansiedade do paciente e da família em querer ver resultados logo, e uma das primeiras perguntas que eles nos fazem quando começam em reabilitação é: quanto tempo ele vai ficar? Né? Ele vai conseguir voltar? Por exemplo, um paciente que teve um AVC e perdeu, né, a movimentação de um lado do corpo e não consegue andar. Ele vai conseguir voltar a andar? Ele vai conseguir voltar a dirigir? Então, vem essa ansiedade e a expectativa de que o paciente volte a ser quem ele era antes, ele volte a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. E nem sempre a gente consegue. Muitas das vezes, a gente não consegue voltar a quem o paciente era antes, né? E isso traz ansiedade, isso traz angústia. E a gente tem que lidar com a nossa ansiedade profissional também. Porque muitas vezes a gente também quer, lógico que a gente quer ajudar o paciente, a gente quer que ele volte a ter a maior funcionalidade possível. E isso pode fazer com que, às vezes, a gente desconsidere algumas etapas que são importantes no meio desse processo do plano de ação. Então, a gente tem que, a todo momento, monitorar também o nosso comportamento e as nossas expectativas, para ver se a gente está sendo realista ou se a gente está, de repente, dando um passo maior que a perna nesse plano de intervenção. A gente precisa considerar também aspectos emocionais, né? Então, lembram lá, questões físicas, emocionais, biológicas, químicas, sociais, econômicas. Por quê? Os aspectos emocionais, eles podem dificultar muito o engajamento do paciente ou a própria motivação no plano de reabilitação, porque às vezes, para nós, como reabilitadores, o paciente, por exemplo, um paciente amnésico que consegue lembrar do meu nome, isso já é um grande avanço, mas o paciente, ele já olha para metas mais a longo prazo, ele quer se lembrar, por exemplo, de coisas relacionadas ao trabalho que ele desenvolvia. Então, a gente tem que trazer eles para a realidade e mostrar que, poxa vida, olha a grande evolução que a gente tem, por exemplo, de lembrar meu nome, né? De lembrar que ele já esteve na minha sala em algum outro momento, de lembrar a data ou horário da consulta, né? Então, não é o resultado final, a gente tem que considerar todas as etapas desse processo até a gente chegar na nossa meta de longo prazo. Mas existe uma dificuldade grande, muitas vezes, desse paciente em aceitar a nova condição, a partir do momento em que ele se depara de que talvez esses prejuízos, esses danos adquiridos sejam irreparáveis, né? Que ele não consiga mais voltar. E aí pode vir uma angústia, pode vir uma desmotivação, e muitas vezes a gente precisa integrar o trabalho da reabilitação neuropsicológica com uma psicoterapia. Né? Então, quando a gente vê que existem impactos emocionais que estão trazendo prejuízos para o nosso trabalho, a gente pode trazer junto um outro profissional da psicologia para trabalhar focado nesses aspectos emocionais do paciente. Né? Então, por isso que é muito importante a gente entender tanto quem são as pessoas que moram com ele, que estão próximas dele, que contribuem para esse trabalho de reabilitação, porque ele vai estar parte do tempo só conosco. Todo o restante do tempo, ele vai estar em algum outro ambiente, ele vai estar com outras pessoas. Então, a gente precisa também trazer essas pessoas
para o nosso processo interventivo, para que eles sejam colaboradores, para que muitas vezes eles ajam como coterapeutas nessa ajuda para o desenvolvimento desse paciente quando ele não está ali no ambiente conosco de reabilitação. Beleza. E aí, ainda nessa parte dos objetivos práticos, né, quando a gente está falando de reabilitação neuropsicológica, o que a gente espera, né, que o paciente consiga alcançar, né, colocando de maneira geral, assim. Então, aqui a gente lista alguns pontos, né? Favorecer o autoconhecimento, a autocrítica, né? Muitos pacientes não têm consciência das dificuldades que eles estão passando. Então, muitas vezes, o nosso trabalho é ajudá-los a perceber realmente. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de um paciente com um déficit de memória, vamos colocar de uma maneira mais geral assim, muitas pessoas não percebem que estão deixando de lado compromissos, que estão esquecendo seus pertences, que estão esquecendo, de repente, coisas importantes que realmente aconteceram, né? Então, a gente favorecer essa autocrítica auxilia em muito o paciente. Otimizar a metacognição. O que é essa metacognição? É a capacidade que a gente tem de pensar sobre o nosso próprio comportamento, em otimizar as nossas ações e também se autorregular. Então, veja que uma coisa puxa a outra. Se eu percebo que eu tenho uma dificuldade de memória, né, que ela é evidente, ela é significativa, e eu consigo, de alguma forma, me autorregular a partir, né, dessa dificuldade, ou seja, então eu vou pensar em estratégias, eu vou começar a anotar, eu vou usar agenda, eu vou usar alarme, né, falando aqui para vocês parece muito simples, mas, né, o paciente perceber isso e efetivamente fazer é um longo processo, né, não é só a gente pontuar. Então, muitas vezes a nossa atuação também está nessa parte. Promover a maior independência possível, né? Esse é um dos aspectos, acho que, mais bonitos da reabilitação neuropsicológica, né? Quando a gente fala de pacientes com principalmente limitações cognitivas, físicas, que a gente trabalha com outros profissionais envolvidos e que realmente a gente consegue fazer com que aquele paciente consiga ir no mercado sozinho, sem precisar ligar para a esposa durante o trajeto, aí também está um dos nossos objetivos, né? Então, a independência que ela muitas vezes relacionada aos afazeres de casa, né? Às vezes, aí, claro, tudo depende do comprometimento do paciente, mas muitas vezes, desde tarefas básicas como organizar uma refeição, aspectos de higiene pessoal, até como aspectos mais complexos, como, por exemplo, organização financeira. Melhorar a qualidade de vida, é isso que a gente está falando, uma coisa puxa a outra, né? Se a gente tem um paciente que percebe as dificuldades, que consegue se autorregular, que está mais independente, é óbvio que ele vai ser mais feliz de maneira geral, porque a gente está falando em termos de qualidade de vida. Aumentar a atividade e participação no contexto social, familiar e ocupacional. O que a gente vê com muita frequência? Pacientes que sofreram, por exemplo, lesões, né? Diferentes tipos de lesões, algum trauma, algum acidente de carro, AVC, né? Os mais variados tipos aí de lesões adquiridas. Muitas vezes eles se isolam do contexto familiar, do contexto social. Eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que a minha dificuldade seja exposta à sociedade. E quando a gente traz uma visão realmente ao contrário disso, de que, na verdade, quando ele se insere num meio social, muitas dessas dificuldades elas são amenizadas, é uma visão nova e que até então muitas vezes os pacientes eles se restringem e quando a gente abre essa possibilidade, puxa vida, né? Quantas pessoas se beneficiam disso também, né? E o mais importante de tudo é esse ponto assim que sempre é falado e vocês, né? Quem for fazer o curso vai ouvir muito, é aplicar um plano de atividade que faça sentido para o paciente. Né? Já cansei de supervisionar alguns alunos, né? Até estava vendo aqui, a gente tem alguns rostinhos conhecidos, mas, por exemplo, né? Então, assim, a gente fez a avaliação neuropsicológica, beleza, a gente tem um perfil cognitivo daquele paciente, e a gente viu que ele está com dificuldade de atenção, de memória, de funções executivas. Aí você vai lá, monta um plano de reabilitação baseado nisso. Lindo, perfeito. Só que aí, na verdade, o que o paciente quer, ele quer ser funcional, de repente, no trabalho.
e que não tem tanto a ver com esses treinos ali. Então, assim, de nada adianta, né? Então, por isso que a gente está trazendo essa primeira abordagem para vocês. Esse trabalho, ele é feito direto com o paciente, não é o que a gente acha, claro, né? Óbvio que vai ter a nossa visão, mas é muito o que o paciente quer melhorar, né? O que ele percebe e o que faz sentido para ele. Então, é a partir desse ponto que aí sim a gente vai montar um plano. E o legal é que a partir disso a gente pode também fazer uma psicoeducação no paciente, porque a gente entende quais são as expectativas que ele tem. E a gente pode ir trazendo as coisas mais dentro da realidade, né? Então, será que ele vai conseguir voltar, né, àquela função que ele fazia antes, ou de repente a gente pode adaptar de alguma outra forma? A gente vê muito, né, Lu, o pessoal querendo desenvolver alguns planos de reabilitação, mas a gente brinca que o pessoal ele quer receita de bolo, né? As pessoas querem algo pronto, de, por exemplo, como que eu faço para reabilitar a atenção? Como que eu faço para reabilitar a memória? Depende, porque cada paciente tem um perfil diferente, tem uma necessidade diferente, tem um emocional diferente e tem um ambiente no qual está diferente. Então, a gente ter tarefas prontas para esse paciente e que a gente queira aplicar em todos os pacientes, isso não vai ser uma reabilitação neuropsicológica, né? A gente pode não conseguir nada a partir disso, desses treinos já prontos, né? E é isso que a gente vai trazer um pouquinho da visão para vocês também, né? Tanto na nossa fala hoje, quanto depois na estrutura do curso. Então, dentro disso, a gente precisa entender, né, qual que é o funcionamento cognitivo do paciente. Né? Então, de nada me adianta saber que ele tem um déficit de atenção. Né? Ok, ele tem um déficit de atenção, mas de que maneira que esse déficit atencional ele traz prejuízos para esse paciente no dia a dia, que esteja dificultando a realização de algumas atividades dele. Né? Porque aí sim a gente vai trazer esse plano de reabilitação de uma maneira funcional, ouvindo quais são as necessidades dele. A gente precisa conhecer de teorias do desenvolvimento. Por quê? A partir do momento que eu desenvolvo um plano, por exemplo, eu vou desenvolver um plano que é para uma criança ou para um adolescente. Eu preciso saber o que é esperado naquela faixa etária que essa criança ou que esse adolescente tenha desenvolvido, porque senão posso cobrar a menos ou a mais do que seria o esperado para o nível de desenvolvimento. Da mesma forma com o idoso, né? Então, a gente sabe que a partir do momento, com 30 anos de idade, a gente já começa a ter um declínio nas nossas funções cognitivas. E que isso vai se acendendo conforme a idade. Então, esse declínio cognitivo, ele vai se tornando mais rápido conforme a idade, o avançar da idade. Então, existe uma perda de memória, por exemplo, que ela é esperada, com o avanço da idade, mas a gente precisa entender até que ponto essa perda ela está muito além daquilo que seria esperado. Né? Então, conhecer de teorias do desenvolvimento, a gente consegue saber o que é esperado para cada etapa do desenvolvimento do meu paciente, para eu poder saber se ele está com algum prejuízo, se aquele prejuízo ele é significativo ou não, se de repente é uma fraqueza que tem no perfil dele. Porque fraqueza todos nós temos, né? Então, nós temos as nossas áreas de habilidade e temos as nossas áreas de fraqueza. E não necessariamente eu ter uma fraqueza significa que eu vou ter um prejuízo. Pode significar que eu só não sou tão bom em alguma coisa quanto eu sou para outras atividades. E com o nosso paciente, a gente precisa compreender as forças e fraquezas. Por quê? A gente vai utilizar esses pontos de força que eles têm para trabalhar aquilo que é fraqueza, aquilo que é dificuldade. Então, a gente não pode ficar focado só na dificuldade, só naquilo que o nosso paciente tem de prejuízo, porque senão isso vai desmotivar também. Né? Então, a gente tem que mostrar aquilo que ele consegue fazer, a gente tem que trabalhar em cima da dificuldade, utilizando de coisas que ele tenha desenvolvido, que ele tenha preservado, porque aí ele vai ver que ele também consegue ter alguns avanços, que ele consegue fazer algumas coisas e que não é só a dificuldade. Saber elaborar um plano de intervenção, porque a gente precisa saber o que a gente quer com aquela nossa intervenção. Nós precisamos ter um direcionamento do que e de como a gente vai trabalhar. Porque se a gente não tiver esse direcionamento, a gente vai fazer atividades aleatórias
e que pode ser que algumas coisas ajudem ou pode ser que não no nosso paciente, né? E lembra lá que eu comentei agora, as nossas conexões, as nossas sinapses, né? A plasticidade, ela se dá a partir tanto da quantidade quanto da qualidade dessas sinapses. E se eu desenvolvo algum plano, alguma atividade aleatória para esse paciente, que ele não tenha uma repetição consistente, até que a gente consiga atingir um nível mínimo naquela habilidade esperado, pode ser que eu faça de uma maneira muito aleatória esse plano, e aí eu não vou ver evolução nesse meu paciente. A gente precisa saber mensurar as técnicas aplicadas e ter manejo clínico. Então, entender se aquele plano ele está fazendo sentido para o paciente. A gente precisa saber o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, e ser flexíveis também para a gente poder adaptar o nosso plano, seja a nossa tarefa, que porque às vezes a gente pensa uma tarefa, a gente pensa, nossa, que legal que vai ser o paciente fazer isso. E quando a gente apresenta para o paciente, para ele não faz sentido, ou ele não acha tão legal assim quanto a gente. Então, sermos flexíveis também para a gente pensar de forma diferente nessa tarefa, para a gente poder adaptar essas técnicas, essas estratégias que a gente pensa e também mensurar, né? Avaliar se essas estratégias elas estão eficazes ou não. E lidar com as nossas próprias frustrações. Justamente por conta disso, a gente faz com tanto carinho, pensando tanto em ajudar o paciente, mas talvez aquilo da forma como a gente pensou não seja eficaz. Então, é a gente saber lidar com essas nossas frustrações, é a gente saber também reavaliar aquilo que nós pensamos, e aí pensar como que a gente pode fazer, rever o nosso plano, né? Sem que a gente se sinta mal. Sem que a gente se sinta mal, caso o paciente ele não tenha mais evolução, porque pode ser que ele chegue num ponto em que a gente já chegou no limite dele, né, dentro daquela estimulação que a gente está fazendo. E aí talvez seja o momento de passar para alguma outra meta, para algum outro objetivo. E a gente vai associar nossas metas de curto prazo com aquelas de longo prazo, né? Por quê? A gente vai pensar o que a gente quer alcançar lá na frente. Mas para eu alcançar algo lá na frente, eu preciso ir com metas menores, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes, falo, gente, a gente não consegue chegar no topo da escada sem passar pelos degraus anteriores, né? Então as nossas metas são assim, a gente vai ter uma meta de longo prazo, que é a nossa meta maior, mas para que a gente consiga atingir ela, a gente tem que ir atingindo metas menores, porque a partir dessas metas menores, a gente vai estar trabalhando para essa meta maior ela ser atingida, que seria essa meta de longo prazo. Então, a gente também precisa conhecer de avaliação neuropsicológica, né? Por quê? O paciente ele vai chegar para a reabilitação geralmente com uma avaliação feita, porque é na avaliação neuropsicológica que a gente vai levantar esse perfil cognitivo dele, vai entender quem que é esse nosso paciente, o que que ele tem de fraqueza e o que que ele tem de força, né? Para a gente poder trabalhar a partir disso essas dificuldades funcionais que ele tem no dia a dia. E essa avaliação, ela vai nos ajudar a elaborar um plano conforme o perfil cognitivo dele. Então, eu vou entender quais são as deficiências que esse paciente tem, o que que ele tem de inabilidade e como que isso se reflete no dia a dia dele, que seria a incapacidade. Então, por exemplo, um paciente que teve uma encefalite viral, tá? E atingiu a área hipocampal e ele ficou dentro de um quadro amnésico, tá com prejuízo de memória. Esse é um dano mental que ele tem, né? É um dano na estrutura mental, ou seja, ele está com prejuízo lá na memória. O que isso vai trazer de inabilidade para ele? Né? Isso vai afetar a competência funcional dele. Por exemplo, ele não vai se lembrar do horário de tomar o remédio, ele não vai se lembrar do horário ou da data da nossa consulta, ou de outras consultas que ele tenha. Isso vai trazer uma incapacidade dele no dia a dia, alterando a sua função e o seu papel social em decorrência dessa inabilidade. Então, pode ser que ele esqueça, por exemplo, a data de aniversário do filho, ou que ele esqueça algum compromisso que ele tenha agendado, ou que ele não possa mais trabalhar, porque essa dificuldade, esse déficit de memória, ele está trazendo prejuízos para a realização das atividades dele no dia a dia. E aí é a partir disso que a reabilitação neuropsicológica vai trabalhar, né? Então, olhando para essa incapacidade que ele tem, para essa inabilidade e tentando trazer adaptações
em cima disso, no dia a dia dele, para melhorar essa funcionalidade que ele tem. Beleza. E aí, quando a gente vai falar dos termos, né, é bem comum com que a gente entre nesse questionamento. Qual que é o termo, né, que a gente usa? É reabilitação? É habilitação? O que é, né? O que é usado? Então, assim, lembrando que reabilitação realmente ele é derivado da palavra habilitação, né? Então, quando a gente fala em reabilitar, é a gente tentar tornar-se hábil, né? Tornar-se habilitado novamente. Eu sempre dou o exemplo de, por exemplo, quando a gente vai tirar a habilitação, né, para a carteira de motorista. Então, você não sabe dirigir e você tornou-se hábil em dirigir. Por quê? Porque você fez um curso, porque você fez prova, você estudou, você fez tudo que precisa, e aí você tornou-se hábil naquilo. Se por algum motivo você deixar de dirigir, ficou muito tempo sem dirigir, sei lá, aconteceu alguma coisa que você não tem mais essa habilidade, você pode treinar isso e aí ser reabilitado, né? É mais ou menos essa lógica, né? E aí, assim, veja, quando eu dou esse exemplo do dirigir, é claro que é algo muito concreto, né? Mas, assim, é bem importante a gente ter os pés no chão quando a gente fala de reabilitação, né? Eu sei, a gente não conhece todos que estão aqui, afinal somos em muitos, né? É difícil a gente saber a formação de cada um. Mas, assim, de maneira geral, quando a gente fala de reabilitação neuropsicológica, o que a gente espera é que, né, as pessoas que vão ingressar no curso tenham pelo menos uma noção geral dos fundamentos da neuropsicologia, porque senão realmente fica muito difícil de compreender os conceitos que precisa aqui. É claro, a gente vai trabalhar extensivamente cada um, né, dos conceitos, mas quando a gente tem uma base, já facilita esse processo, né? Então, quando eu falo para a gente ter os pés no chão, é justamente por essa nota que a gente colocou aqui, né? É praticamente impossível, e aqui eu trago, infelizmente, né, tornar pacientes com lesões cerebrais e déficits cognitivos hábeis novamente ou voltarem ao que era antes, né? Então, assim, a gente vai estar falando de uma melhor qualidade de vida possível, mas não necessariamente ele vai fazer o que ele fazia. Então, por exemplo, pegando esse exemplo do dirigir, né? Se o paciente dirigia e de repente ele sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de lesão, e que foi uma lesão realmente, né, de uma extensão considerável e com danos cognitivos consideráveis, né? É difícil de a gente dizer que aquele paciente vai poder fazer novamente, mas o que a gente pode é tentar contornar o máximo possível esses déficits com aí o que a gente vai ver aí para frente, né? Que são as estratégias, os treinos e tudo mais. Então, quando a gente fala em reabilitação, por favor, né, não confundam com esse termo de, né, eu já vi muitas pessoas usando o termo de cura. Não existe isso, né? O que a gente existe é uma estimulação, né? E que muitas vezes a gente consegue, lembra, voltando para o nosso primeira fala lá, é tentar reduzir, tentar compensar o máximo possível, amenizar o déficit que a gente conseguiu evidenciar ou visualmente, né, pela conversa com o nosso paciente, com a nossa anamnese, ou por meio de uma avaliação neuropsicológica. E aí, gente, né, aqui é bacana de trazer para vocês quando que a reabilitação é indicada, né? E aí aqui a gente tem um mundo de possibilidades e basicamente todos os pontos que estão descritos aqui são relacionados à parte cognitiva, né? Então, casos mais clássicos que a gente vê tanto em consultório quanto na área hospitalar, muitas vezes até mesmo em áreas escolares, dependendo do contexto com que você está inserido. Mas a gente vê muitas queixas de TCE, o traumatismo crânioencefálico, né? Então, por algum motivo, aquele paciente teve alguma lesão, um acidente de carro, uma queda de nível e acabou realmente tendo um trauma, e esse trauma trouxe prejuízos cognitivos. AVC, né, isquêmico, hemorrágio, é muito comum. Anóxia cerebral,
né? A falta de oxigênio ali, muitas vezes que ocorre ali, às vezes no momento do nascimento, ou às vezes por algum acidente, né? A gente cansa de ver, bebezinho engasgou, ficou tantos minutos sem oxigênio, né? Isso muitas vezes pode causar lesões, né? Danos que são vistos muitas vezes na vida adulta. É muito comum, acontece muito, né? A gente vê frequentemente isso na nossa clínica. Infecções que cometem o sistema nervoso central de diversos tipos, né? Transtornos do neurodesenvolvimento. Aí aqui a gente abre um leque. Os clássicos, né? TDAH é o que a gente, nossa, vê muito, né? E a reabilitação, sim, é super indicada, é um tratamento não farmacológico que muitas vezes é coadjuvante com o farmacológico. O que eu quero dizer? Muitas vezes o paciente é medicado por um colega psiquiatra, um neurologista, e muitas vezes a gente atua junto, né? Então, tentando compensar as dificuldades que ele tem, né? Muitas vezes o uso de um estimulante vai ajudar ali, né? Falando de um adolescente, no caso, uma criança, vai ajudar a manter o foco atencional, mas e o resto? É um paciente que é desorganizado, que não tem gerenciamento de tempo, entra a reabilitação aí, né? Outros transtornos do neurodesenvolvimento clássicos, transtornos específicos de aprendizagem, aí a gente fala dos famosos, né? Dislexia, descalculia, né? Que antigamente era chamado transtorno específico da aprendizagem, transtornos neurocognitivos, aí entra também clássicos, né? Alzheimer em primeiro lugar, mas não existe só esse tipo de demência, né? A gente tem outros processos demenciais também, comprometimento cognitivo leve, Parkinson, tudo isso a gente pode reabilitar. Déficits executivos, de maneira geral, aqui também a gente abre um novo leque, perturbações de memória, não necessariamente quem tem um problema de memória vai ter um processo demencial, às vezes é um processo pontual por alguma questão, né? Então, aqui é para vocês verem a possibilidade de atuação, que é muito vasta, né? Muito vasta. E quando a gente diz desses casos que a gente pode reabilitar, eu estou falando de criança, de adulto e de idoso, desde o comprometimento mais severo até o comprometimento mais leve, né? Hoje a gente tem pacientes na clínica que têm assim um déficit mínimo, mas que eles querem melhorar, eles querem realmente tentar compensar ao máximo. Então, assim, aí vai variar, né? Claro que vocês vão filtrar, de acordo com a experiência de cada um de vocês, o que vocês querem se especializar e trabalhar mais. Mas, assim, aqui é um mundo e existem ainda muitas outras possibilidades que não vem ao caso de a gente trazer nessa primeira conversa, que é mais expositiva mesmo. Mas é só para vocês verem realmente que é uma área que demanda de profissionais, né? E eu falo isso aqui por mim, né? Hoje, assim, quando nos perguntam, né? Puxa vida, às vezes da área, né? Por exemplo, eu trabalho em um bairro específico aqui de Curitiba, Luana trabalha em outro. Muitas vezes o paciente não tem essa disponibilidade, e aí nos perguntam, você tem alguém para indicar? E é difícil, porque realmente, assim, aqui em Curitiba, né? Falando aqui, né? Na nossa cidade, tem profissionais que fazem, é claro, mas ainda é um número muito pouco, né? Então, tanto que, assim, cursos de reabilitação neuropsicológica, o IPTC, né, traz como novidade. Por exemplo, na minha época, não tinha aqui em Curitiba, eu fui fazer minha formação fora, né? Então, porque realmente não tinha, se tivesse eu teria feito aqui. Mas então, para trazer para vocês, que é uma área que realmente ela está muito em expansão, né? E realmente carece de profissionais. Por exemplo, para avaliação neuropsicológica já é diferente, a gente tem um leque bem maior. Né? Quando me perguntam, ixi, eu estou sem horário, o que eu faço? Nossa, eu tenho vários, inclusive até alunos nossos que estão aqui, que a gente indica, com o maior orgulho, né? Encho aqui a boca para falar disso. E assim, a gente tem muita vontade de ter isso na reabilitação também. Hoje, às vezes eu não posso atender, eu mando para a Luana fala, eu tenho agenda para dezembro. E aí, assim, sabe? Por isso que a gente também, né, fala com tanto carinho, né? É algo que a gente vive, não é só para falar para vocês, é realmente o nosso dia a dia que a gente está passando para vocês. Beleza, pessoal. E aí, falando agora um pouquinho das abordagens que a gente vai trabalhar
com muito mais cuidado no nosso curso, né? Então, falando nesse mundo da reabilitação, como que a gente pode ajudar, então, o nosso paciente a tentar reduzir e amenizar os déficits mais significativos? Então, basicamente, a gente tem algumas abordagens, é óbvio que depende muito da linha teórica, mas de maneira geral. A gente pode trabalhar com algo chamado restabelecimento, compensação ou modificações ambientais. O restabelecimento, a gente vai falar de intervenções direcionadas aos déficits cognitivos, com potencial, como o próprio nome diz, de restabelecer. Então, aqui entram os clássicos treinos cognitivos focados em funções. Então, por exemplo, a gente vai fazer um treino cognitivo direcionado às funções atencionais. Então, a gente vai treinar atenção concentrada, alternada, dividida, ou, por exemplo, diferentes tipos de memória. Ele é bem focado na função. Esse é um tipo de trabalho e que dá para a gente fazer de acordo com a demanda. Uma outra possibilidade, compensação. Intervenções que recrutam áreas cerebrais intactas, atuando de forma compensatória. Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, todos aqui já devem ter visto, por exemplo, pessoas que perderam a visão. E o que a gente vê nessas pessoas que perderam a visão? Muitas vezes eles desenvolvem uma audição muito mais aguçada do que anteriormente. O que isso acontece? É de uma maneira praticamente que intuitiva, mas é um esquema compensatório. Já que a visão não existe, eu preciso melhorar a minha audição para tentar compensar aquilo de alguma forma, né? Essa é a teoria, e que muitas vezes a gente tenta fazer, né? Por exemplo, se o paciente não está conseguindo, dando conta de armazenar certas informações na memória, a gente vai tentar utilizar de compensações, né? Muitas vezes externas ou internas, para tentar sanar aquela dificuldade, né? É uma maneira de a gente atuar também. E a outra forma são as modificações ambientais, que a gente pode fazer, de acordo, obviamente, com a gravidade, né, e com o diagnóstico daquele paciente, são adaptações que a gente pode fazer para reduzir os prejuízos nas atividades de vida diária de maneira geral. E aí a gente entra muito com as questões tecnológicas aqui, vários recursos que existem, e que daí, obviamente, a gente vai mostrar para vocês esse mundo tecnológico que tem muita coisa aí realmente no nosso curso. Vamos em frente. Com isso é importante a gente saber que formas de fazer um plano de reabilitação, nós temos, né, diversas aí, é bem diversificado. E o nosso grande desafio é a forma de aplicar de uma maneira eficaz isso no dia a dia, né? Então, de nada adianta, por exemplo, a gente só fazer um treino de memória, só um treino de atenção, se eu não tentar também generalizar isso para o dia a dia do meu paciente, né? Então, eu entender junto com ele, né, em que situações nas quais ele pode aplicar isso que a gente está treinando em consultório, por exemplo, quando eu estou trabalhando com enfoque no restabelecimento, lá no dia a dia dele, ou quando eu vou fazer na compensação, esses auxílios externos, entender aqueles que para eles são eficazes, né? Então, hoje a gente tem aí essas tecnologias, os celulares, vários aplicativos que nos ajudam, mas é um paciente que se adapta a esse aplicativo, por exemplo, no caso de idosos, né? Então, talvez isso não seja eficaz para ele, pode ser maravilhoso, a gente usa muito de tecnologia no nosso dia a dia, mas é pensar se isso também para esse paciente faz sentido, se para ele é eficaz fazer, né, utilizar daquela forma, ou a gente precisa de alguma outra opção que possa ser benéfica a ele. Beleza. E aí, ainda falando aqui da parte das intervenções, né? Então, aqui, basicamente, é só esmiuçando um pouquinho mais para vocês, mas existe essa parte, então, da estimulação mental cognitiva, que é realmente essa prática mais repetida de tarefas padronizadas, né? Então, assim, é um treino, né? E aí existem vários, por exemplo, vários softwares, né, vários jogos que realmente eles são padronizados. Você vai entrar, vai treinar tantos minutos, é isso aqui, é tal dia da semana, né? E aí você é um treino específico de função. Aí, né, esse é um tipo de trabalho. É usado só isso? Não, de forma alguma, porque daí a gente não está falando de reabilitação.
reabilitação é esse processo, e não uma coisinha só, tá? Treino cognitivo, qual que é a diferença aqui? Vai englobar tarefas de estimulação mental igual o outro, sim, mas ele avança em termos de esforço de aprendizagem, ao focar no ensino de estratégias cognitivas. Então, veja, né, além de fazer o treino, a gente vai ter a intervenção, né, muitas vezes do profissional da reabilitação, que vai ensinar estratégias. Olha, você está tendo dificuldade aqui, vamos usar esse tipo de estratégia para tentar sanar? Então, não é só o treino, porque quando você faz o treino, é você sozinho, né? Quando você faz a estimulação, né? Agora, quando a gente está falando de treino cognitivo, eu estou tendo essa intervenção do profissional auxiliando, vendo a dificuldade e pontuando, né? E a reabilitação cognitiva, ela vai ser sempre uma abordagem individualizada. Para cada paciente, você vai ter um plano de ação. Nossa, mas e se eu tiver 20 pacientes, eu vou precisar ter 20 planos de ação? Sim, tá? Então, assim, é algo realmente que requer bastante esforço da nossa parte, né? E eu acho que também é por isso que a gente tem tantas poucas pessoas que fazem esse trabalho, justamente por ser algo que precisa ser individualizado, né? Então, assim, né? Só que essa abordagem individualizada, como tudo na vida, né? Então, a gente vai atingir uma de cada vez as deficiências, as dificuldades específicas na vida cotidiana, em vez de melhorar o desempenho nas tarefas cognitivas particulares. Então, aqui a gente está falando de meta funcional e não de meta cognitiva. Não é melhorar a atenção, mas é, por exemplo, conseguir assistir uma aula inteira sentado na cadeira. Entende? Entende a diferença entre uma meta funcional e uma meta cognitiva? Então, essa é a grande sacada da reabilitação. É muito voltado para o dia a dia, né? Então, daquela criança, daquele adolescente, daquele idoso. Beleza, vamos em frente. E aí, gente, vocês podem perguntar assim, né? Mas por que funciona isso? Como é que eu fazendo alguma intervenção ali vai realmente fazer tudo isso que vocês estão falando, né? Basicamente pelo processo que a gente viu ali inicialmente da neuroplasticidade, né? O que é isso? O que é essa neuroplasticidade? É a habilidade que o cérebro tem de se modificar de acordo com o ambiente externo, que pode ser, no caso, negativo ou positivo. Desenvolvimento normal, é óbvio, né? Assim, a gente vai crescendo, né? A gente vai evoluindo ali, isso falando no início de vida, né? E a gente vai tendo uma neuroplasticidade. O nosso cérebro não é o mesmo hoje, né, com a idade que a gente tem hoje, do que quando a gente era criança. Isso por si só é uma neuroplasticidade. A gente tem estímulos cognitivos. Vocês assistindo essa aula, quem está assistindo realmente de verdade, é um estímulo. São coisas que talvez vocês nunca ouviram ou ouviram, né, às vezes de uma maneira pontual, e que a gente está formando novas conexões. Puxa, eu ouvi isso em tal curso, então agora considerando isso que a Luísa falou, né, são conexões que a gente faz ali. Então, essas são as maneiras, digamos, positivas da neuroplasticidade, que a gente está falando de uma possível melhora. Mas também a gente tem uma neuroplasticidade para aspectos não tão bons assim, né? Como, por exemplo, traumas e lesões, né? Se eventualmente tiver um trauma, né? Sei lá, caiu uma estante na cabeça, por exemplo, é um tipo de trauma, dependendo dessa estante, dependendo do peso e tudo mais, a gente pode ter uma neuroplasticidade ali e que realmente vai pegar algumas áreas cognitivas que vão trazer prejuízo, né? Assim como o processo do envelhecimento normal, né? O nosso cérebro realmente ele vai se modificando ao longo da nossa vida, e esse processo é perfeitamente normal e esperado, né? Só que muitas vezes ele é acelerado. Por que esse processo acelera? Porque daí a gente está entrando no caso de doenças neurodegenerativas e que acabam comprometendo essa velocidade, né? Então, algo que era para ocorrer, né, tantos por cento em tantos anos, ele acelera muito mais, né? E vale a pena, né, trazer aqui que a neuroplasticidade ocorre a vida inteira, né? Existem alguns neuromitos aí, né, de que aprende até certa idade, né? Quem é mais velho não vai aprender línguas, quem é mais velho não vai aprender tal coisa. Isso não existe. Desde que, né, existe uma frase bem manjada, mas de que desde que haja vida, há neuroplasticidade.
Então é isso, né? Basta a gente estar vivo para poder melhorar, para a gente poder realmente estimular o nosso cérebro. Então, de novo, né, um dos aspectos que eu acho muito bonito da reabilitação. Bom, eu e a Luana somos apaixonadas pelo que a gente faz, graças a Deus, né? E realmente poder trazer isso para vocês, a gente está contribuindo, acho que como profissionais e também numa sociedade que é carente, né, muitas vezes por esses profissionais, falando aqui principalmente na nossa região, e que a formação de cada um de vocês, né, que vá realmente seguir esse caminho, seja com a gente ou seja com outras, né, de outras maneiras, realmente contribui para isso, né, para a gente promover neuroplasticidade e realmente tentar pensar em melhorar os aspectos funcionais. E aí, como se não bastasse tudo isso que a gente falou, né? Ainda eu tenho certeza que tem alguns de vocês que se perguntam, né? Mas, puxa, será que funciona? Será que existem evidências que essas habilidades, essas estratégias, esses jogos vão realmente melhorar a cognição desse paciente? E com muita alegria trazemos que sim, né? Sim, a gente tem vários estudos que realmente corroboram com isso. Nós separamos aqui 2 em especiais, 2 artigos aqui para mostrar para vocês, artigos clássicos, né, que realmente foram um boom, né, no mundo de neurociências em geral, quando eles saíram. Esse daqui é um estudo de 2000, veja que já faz bastante tempo, e que é um estudo em que foi avaliado o tamanho hipocampal, né, lembrando que o hipocampo é uma área relacionada à memória, de taxistas da cidade de Londres. Então, veja, é um estudo antigo, né, de certa forma, e assim, só trazendo para vocês, em Londres, né, o mapa de Londres é um dos mais complexos do mundo, né, porque existem muitas ruas, muitas ruelas, e para você ser taxista em Londres, você teria, né, antigamente você tinha que fazer um curso específico e realmente saber o nome das ruas e ter uma localização muito específica. E o que eles conseguiram ver nesse estudo? Eles pegaram taxistas da cidade de Londres que fizeram todo esse mapeamento cerebral da cidade de Londres e eles viram que existiam alterações hipocampais nessas pessoas. O que isso significa? Que realmente a área cerebral relacionada a essa localização e essa memorização, né, esse GPS interno, era maior nesses pacientes do que, pacientes não, eram pessoas, né, eram taxistas, do que em quem não era taxista. Então, aqui está uma das milhares de evidências que a gente tem no mundo científico de que, óbvio, quanto mais a gente treina uma função, isso vale para qualquer parte do nosso corpo, quero melhorar meu braço. Se eu fizer exercícios para braço todos os dias, obviamente esse músculo vai crescer. Nesse caso, com a área hipocampal, a lógica, nas devidas proporções, é a mesma. E aí tem esse estudo aqui, que ele já é mais recente, um estudo aqui, né, do grupo de São Paulo, e que a gente vê, então, realmente alterações significativas, e aqui a gente está falando de sujeitos idosos, mas saudáveis, né? A gente está falando sem comprometimento cognitivo, e que esses pacientes, no caso, eles fizeram treinos específicos de memória verbal, né? E esses treinos, realmente, eles trouxeram alterações que puderam ser vistas, né, a nível de exames de neuroimagem. Então, após determinado treino de memória verbal, esses pacientes tiveram melhora na funcionalidade daquela área, né? Então, são estudos que também reforçam, né, que esse treino cognitivo, essa reabilitação foi realizada, né, daí é um processo, ele é todo, né, muito bem documentado, né, tantos minutos, tantos dias, e que realmente esse treino trouxe os resultados aí que são bem evidentes. E que a gente vá tendo modificação nas etapas, né? Porque também não adianta a gente se manter lá no mesmo treino. Vamos pensar, a Luísa comentou lá do treino do braço, né? Não adianta eu treinar meu braço todo dia com aquele mesmo peso, que vai chegar um momento em que eu vou estagnar, né? Eu não vou mais ter evolução. Então, é importante também a gente entender, aqui são cérebros saudáveis, tanto dos taxistas quanto desses pacientes, e que tiveram essa evolução. E
vamos pensar em nós, a nossa vida, né? O quanto que a gente também está estimulando essa nossa neuroplasticidade, esse nosso treino, né? Esse nosso desenvolvimento cerebral com atividades diferentes que nós façamos, né? Porque isso também acaba sendo fator protetivo para demências, por exemplo, né? E quando a gente pensa no nosso paciente, a gente vai olhar bem isso, o quanto que vale a pena eu treinar ir para a função ou eu ir para a funcionalidade. Porque não necessariamente com o meu paciente, por exemplo, se eu fizer um treino com ele pensando na função, não necessariamente a função ela vai ser melhorada. Porque talvez a gente não consiga mexer na função. Com uma criança, acaba sendo mais fácil, porque ela ainda não desenvolveu. Então, a gente tem outros mecanismos compensatórios também, até por conta da fase de aprendizagem nesse período infantil ele ser muito maior. Mas dependendo do paciente que eu tenha, da idade ou da extensão desse prejuízo, eu tentar focar no treino da função, eu não vou ter progressos, porque eu tenho que focar na funcionalidade dele. Beleza. E aí a gente entra aqui em o que fazer, como fazer, né? Como fazer, então, para a gente ter esses resultados maravilhosos ali dos artigos, né? Então, assim, não tem como a gente falar isso para vocês aqui, né? Nesse tempo que a gente tem destinado para essa aula. Mas, de maneira geral, a gente queria trazer para vocês, reforçar alguns pontos de que a reabilitação neuropsicológica, ela não começa na reabilitação, ela começa antes. Então, a gente tem etapas que realmente antecedem a nossa intervenção. Então, que sempre vai envolver uma anamnese detalhada, uma descrição do histórico, né? Com o paciente, com os familiares, com os profissionais envolvidos. Então, é algo muitas vezes muito mais detalhado em termos de funcionalidade e de dia a dia do que quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, né? Se possível, né? Uma avaliação neuropsicológica assim, né? Eu não faço reabilitação neuropsicológica sem antes uma avaliação, não tem como eu reabilitar sem eu saber aqueles pontos que a gente falou, os pontos fortes, né? Os pontos não tão fortes assim, eu preciso de um delineamento de um perfil cognitivo antes de reabilitar. Ah, mas não tem, tal. Aí deixa a gente realmente muito sem chão. Você tem que saber o que você tem que trabalhar, né? Além disso, a avaliação do humor e do comportamento, né? Então, é óbvio, né? Se a gente tem alterações aí de quadros emocionais, é claramente que vai interferir nas funções cognitivas, né? A avaliação da funcionalidade e das AVDs, né? Lembrando aqui, nossos colegas terapeutas ocupacionais fazem isso muito melhor do que nós, sim, com certeza, né? Se possível, quem trabalha em equipe e tiver essa avaliação funcional, show de bola, né? Complementem. Quem trabalha sozinho, a gente vai fazer uma avaliação mais enxuta, mas tem que ter, né? E, de novo, né, eu sei que já falamos isso várias vezes, mas essa é a grande mensagem que a gente queria deixar da reabilitação. A gente vai formular metas e objetivos sempre junto com o paciente e familiar. E aí a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Quando a gente formula essas metas, a gente tem que pensar que essas metas elas devem ser realistas. Então, novamente, pensando nas demandas de vida que o paciente tem, para que a gente possa desenvolver essas metas. Porque aí, a partir disso, a gente vai ter um envolvimento dele. Porque são coisas que realmente fazem sentido para a vida dele. E aí a gente entra no acróstico SMART, né, que vem do inglês, que as nossas metas, elas têm que ser SMART, né, que significa o S de específicas, o M de mensuráveis, A de alcançáveis, R de relevantes e T com um tempo definido, tá? Ou seja, a gente tem que ter uma meta específica. Não adianta eu querer que o meu paciente ele melhore a atenção, somente isso. Eu tenho que querer o quê? Por exemplo, que o meu paciente consiga ficar os 50 minutos de aula absorvendo as informações que o professor passa, por exemplo. Ela tem que ser mensurável, né? Então, eu preciso conseguir medir essa meta. Então, o meu paciente, a aula é 50 minutos. Então, por exemplo, uma meta de curto prazo seria ele conseguir
ficar atento sem que ele perca essa atenção por 15 minutos. Então, ele vai ter que, por 15 minutos, manter a atenção dele, sem ele perder o foco. E aí, a gente vai aumentando isso para ver, ele conseguiu ficar aos 15, né? Já está alcançável, né? O A de alcançável, esses 15 minutos, aí a gente vai trabalhar para que ele consiga um tempo maior, por exemplo. Ela tem que ser relevante. É o quê? Faz sentido para o meu paciente ficar atento por 50 minutos da aula? Faz. Por quê? Porque ele está em período escolar, seja na escola ou seja na faculdade. Então, para ele, essa meta é relevante. E ela tem que ter um tempo definido, né? Então, em quanto tempo que eu objetivo que essa meta seja alcançável? Então, após a segunda semana, após a terceira semana de reabilitação, ele tem que conseguir prestar 10 minutos de atenção na aula, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre vai elaborar as nossas metas pensando nesse acróstico dessas 5 letrinhas: específico, mensurável, alcançável, relevante e com um tempo definido. E essas metas de curto, médio e longo prazo, então, que a gente falou lá atrás, né? Eu vou pensar nas minhas metas de longo prazo integradas com as de curto prazo. Então, por exemplo, a minha meta de longo prazo é que o paciente consiga prestar atenção o tempo total da aula. Mas para que ele consiga prestar atenção o tempo total da aula, ele precisa primeiro conseguir prestar atenção por 10 minutos sem perder o foco, depois por 15, e assim a gente vai aumentando periodicamente. As metas têm que ser alcançáveis, ou seja, não adianta eu querer que o meu paciente, já nas primeiras sessões de intervenção, ele consiga prestar os 50 minutos de atenção na aula, porque ele não vai conseguir. Então, a gente tem que colocar ali dentro de um desafio que seja alcançável, dentro de um tempo que seja alcançável. Nem muito fácil, eu não vou colocar 1 minuto, porque ele vai conseguir tranquilamente, por exemplo, mas eu também não vou colocar algo que seja impossível dele alcançar. Ah, mas é que daí vai ser mais interessante para ele. Não, gente, o nosso paciente ele tem que ver que ele está conseguindo alcançar esse progresso, porque daí isso vai manter a motivação para ele. Elaborar um plano que faça sentido às demandas do meu paciente, tá? Então, se é um paciente que, por exemplo, ele não está em período escolar, então não adianta eu querer que ele preste atenção numa palestra de 50 minutos, sendo que assistir palestras não faz parte do dia a dia dele. Para que isso vai servir para ele? Para nada. Então, eu tenho que pegar alguma outra coisa que faça sentido para a vida dele. A gente vai avaliar a efetividade da nossa intervenção. Então, se eu coloquei lá que na segunda semana, na terceira semana de intervenção, por exemplo, o meu paciente ele tem que estar conseguindo prestar atenção em 10 minutos de aula e ele não está conseguindo ficar esses 10 minutos, opa, eu vou avaliar o que eu estou fazendo de errado, o que não está dando certo dentro do meu plano, que ele ainda não conseguiu alcançar essa meta. Então, eu vou talvez reduzir, talvez esse tempo ele esteja muito longo para as condições do meu paciente. Então, eu vou reduzir esse tempo e aí a gente vai colocar esses 10 minutos um pouquinho mais para frente. E a gente também não pode esquecer dos cuidadores, né? Então, os cuidadores devem ser cuidados, principalmente quando a gente tem um paciente que sofreu algum AVC, um TCE, ou pacientes que estão em quadros demenciais, em que eles têm uma dependência muito grande de um outro cuidador, de um terceiro, para dar assistência para ele. Porque muitas vezes esse cuidador, ele precisa abdicar de muito da vida dele para poder dar assistência ao paciente. E isso é difícil também para o cuidador. E esse cuidador, ele tem que estar bem, ele tem que estar com a saúde mental dele, com a integridade mental dele, num nível bom, porque gera estresse todo esse cuidado. Mas para que ele consiga dar atenção a quem depende dele. Então, também, a gente fazer esse trabalho de psicoeducação com esse cuidador, né, dar um lugar de escuta desse cuidador e talvez até orientar esse cuidador que, de repente, ele não precisa assumir toda essa função sozinho, que ele pode dividir com alguma outra pessoa a responsabilidade dos cuidados e que não tem mal nenhum nisso, e que, de repente, ele precisa de um tempo para ele, né? Seja para fazer um exercício físico, seja para algum hobby, né? Alguma atividade social dele, ou até mesmo de uma terapia, para poder dar conta dos cuidados com esse familiar ou com essa pessoa que necessita. Tá?
E aí, agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura do nosso curso e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, pessoal que tiver perguntas aí, depois a gente vai pedir para que não coloque no chat, porque senão a gente pode acabar se perdendo nas perguntas, né? E aí depois a Rô vai dar uma ajuda para nós, para organizar, né? Dependendo do número de perguntas que vem, para a gente conseguir ajudar vocês, auxiliar nessas dúvidas que possam vir a ter, tá? Isso. Então, pessoal, a gente está compartilhando com vocês em primeira mão. Vocês são as primeiras pessoas que estão vendo esse cronograma, né? Como nós comentamos inicialmente, foi um curso que foi reestruturado, né? Então, a gente pensou em cada um dos módulos, em maneiras, né? Em formas, em temas, em professores convidados, né? Das mais diferentes regiões do Brasil, especialistas em cada uma dessas áreas que a gente está trazendo para vocês. Então, basicamente, o nosso curso ele é dividido em 12 módulos, né? Os módulos eles têm uma duração de 10 horas, né? Cada módulo. E como vocês podem ver aqui, a gente colocou, então, separado por disciplinas e por temas específicos, né? Então, sendo o primeiro módulo um módulo mais introdutório, em que daí a gente vai poder entrar, né, de maneira mais específica nos aspectos teóricos, princípios e fundamentos de um programa de reabilitação. Depois, o planejamento dessa intervenção que a gente falou tanto hoje, né, com alguns nomes, algumas siglas que daí, né, vocês vão ver com mais detalhamento. E aí a gente vai entrar na reabilitação de funções específicas, sendo o terceiro módulo de atenção, depois memória, funções executivas. Veja que a gente coloca sempre aspectos teóricos e práticos, então de uma maneira que vocês consigam, né, seja esse curso de maneira presencial ou de maneira online, remota, né, com que vocês consigam vivenciar a prática, e é possível sim, a gente está aí para provar isso para vocês. Nosso sexto módulo vai envolver a reabilitação neuropsicológica infantil, né, as principais demandas, o que mais aparece no consultório, na clínica, na escola. Aí a mesma lógica com adultos, idosos saudáveis com comprometimento cognitivo leve, né, que é aí a grande aposta para os próximos anos. A gente acredita muito que esse número, né, de idosos vai aumentar, assim como idosos com comprometimento cognitivo mais importante, né, mais significativo. Aí, a famosa, né, que veio aí com tudo isso de Covid, de pandemia, a teleneuropsicologia, né, como que nós vamos fazer aí uma reabilitação em termos online, né, depois tecnologias da reabilitação, então aqui a gente está falando bastante das tecnologias assistidas, né, então os recursos que existem para a gente conseguir né, melhorar aí as habilidades que precisam ser trabalhadas com os pacientes. E por último, né, mas não menos importante, a interligação, então, entre os aspectos da reabilitação neuropsicológica e a teoria cognitivo-comportamental. Então, a gente vai tratar aí de casos psiquiátricos. Então, como vocês podem ver, um curso bastante abrangente, né, realmente para com que vocês tenham uma formação que vocês possam ir para onde vocês queiram realmente, né, então dando essa base, né, tanto com criança, com adulto, com idoso, né, muitas vezes as pessoas se especializam em determinadas demandas cognitivas, eu só trabalho com TDAH, eu só trabalho com idoso, com comprometimento de memória, então assim, tem possibilidade, mas mesmo para vocês afunilarem assim, nesse caso como eu estou falando, precisa ter a base geral. Não existe e vocês não vão encontrar em lugar nenhum do mundo cursos específicos, reabilitação do TDAH. Tem, mas daí é um curso assim, de 2 horas, não vai dar a base para vocês. Mas agora, para fazer reabilitação mesmo, é realmente com toda essa base aí que vocês estão vendo aqui, para poder ter o título, né, de reabilitação neuropsicológica, né, para você poder se apresentar dessa forma, realmente precisa ter uma base. Como vocês viram, né, complexo, né, eu acredito que muitos de vocês tenham ficado um pouco perdidos ali, de, ai meu Deus, né, o que está sendo, o que é isso? Normal, né, como a gente falou, a ideia da nossa conversa hoje é dar esse gostinho para vocês.
tá bom? Então, pessoal, eu acho que era isso que a gente gostaria de passar para vocês, né? De qualquer forma, eu agradeço, né? Eu, a Luana, né? O IPTC, a gente agradece a presença de cada um de vocês aqui, né? Que acompanharam. E é uma delícia ver tanta gente interessada, né? A gente chegou aí a praticamente 150 pessoas ao longo de toda a nossa conversa. Que bom, que bom. E realmente agora, para esse momento, a gente queria abrir para dúvidas. Então, fiquem à vontade, né? Acho que a Rô aqui vai orientar vocês como fazer as perguntas, mas fiquem à vontade para trazer, a gente está aqui para isso, tá bom? Mas agradeço mais uma vez. Eu só vou ativar o som de vocês, só um minutinho, só avisando, pessoal, que a taxa de matrícula do curso vai estar isenta até sexta-feira, dia 3, né? Opa! Uhum. Vamos lá, oportunidade aí. Eu só vou ativar aqui o som de vocês, só um minutinho, por favor. Isso, eu já ativei o som. Daí as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas, ali embaixo tem ali reações, é só levantar a mãozinha, que daí a gente vai se organizando. Acho que fica mais fácil, né? Ou quem quiser já pode abrir o microfone também. Ah, a Yolanda já levantou a mão. Se você quiser, Yolanda, já abrir teu microfone, por favor, fique à vontade. Conseguiu, Yolanda? Rô, aproveitando aqui, enquanto ela não faz a pergunta, trouxeram aqui se o curso é totalmente online. Sim, vai ser totalmente online. Começa agora dia 11, né, Rô, de setembro. Isso, dia 11 de setembro. Eu posso fazer pergunta? Eu consegui abrir meu áudio aqui. É Virgínia. Quem é? Que tá falando. Virgínia, isso. Eu já ia chamar você. Eu peço desculpas que eu tive um probleminha de internet, consegui entrar no final. Né? E eu vi que estava sendo gravado. Aí vai estar disponível? Sim, vai estar disponível no canal do YouTube, Virgínia, do IPTC. Uhum. Eu fiquei interessada, mas eu consegui entrar agora, gente, no finalzinho, estava no último slide. É uma coisa que eu estava esperando já há muito tempo, e aí hoje que eu falei, não, vou sentar aqui. Aí meu Wi-Fi falou assim, não, simplesmente assim. Mas aí eu tenho muito interesse, realmente, eu estou me especializando em neuropsicologia, né? E eu me interessei muito pela essa área da reabilitação, né? Aí quando eu vi, eu até encontrei vocês no Face, né? Aí eu fiz minha inscrição para esse curso de hoje, para me ver, né? Eu já mandei algumas mensagens, já me mandou valores e tudo mais, mas eu queria também ver essa live, né? Como tá gravado, eu quero assistir ela então, para mim ver se é esse mesmo, é esse caminho que eu quero seguir. Tá bom? É isso aí. Então, assim, a aula, né, só reforçando que várias pessoas perguntaram. Então, essa aula, ela está sendo gravada, né, toda a nossa aula foi gravada, vai estar disponível no YouTube. Então, aqui outras pessoas perguntaram, curso totalmente online, uma vez por mês, tá? No sábado. No sábado. Né? Intensivão no sábado, mas é só sábado, e é bem legal porque a gente, né, às vezes vê outros, né, que às vezes tem sexta, sábado, então a gente conseguiu condensar de uma maneira aí, talvez mais, otimizando mais o tempo de vocês também. Um professor de referência na área. Uhum. E só lembrando, né, que não é um curso EAD, né, que é um curso que é um curso online ao vivo, né, com interação diretamente com o professor, que ele não é um curso gravado EAD, né? Isso. Então, é mais ou menos nesse esquema que vocês estão vivenciando aqui, que é totalmente diferente, né? Porque abre espaço para dúvidas, é bem mais construtivo, né? E outra coisa também, o início é para setembro já, né? Agora de 2021. Né? Então, pensando em 12 módulos, em setembro de 2022, temos formatura. Sim,
O pessoal perguntou ali do link, eu acabei de disponibilizar o link do certificado, pessoal. É só preencher ali que... A Yolanda acho que está de mão levantada. Isso. Daí eu tenho ali também o João Pedro, que levantou a mão. Se ele quiser abrir o microfone. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Vamos sim. Oi, Lu, dizer fantástica, sua fala é muito legal. Eu sou estudante, né? E queria saber se esse curso é aberto para estudante também, ou se precisa ter, né, uma bagagem maior no quesito do conteúdo de neuro. E foi muito legal, muito esclarecedor, assim. Hoje tive mais uma certeza que é a neuro que eu quero seguir, assim, muito legal a fala de vocês. Que delícia, que bom. A gente abriu para estudantes a partir do 9º período. Por quê? Né, da graduação, porque aí já tem uma boa bagagem de conhecimentos, né, dentro dessa área da neuropsi, né, que acaba sendo bem relevante para poder compreender, né, realmente os aspectos do curso. Show de bola. Muito obrigado, Lu. Yolanda, você conseguiu abrir seu microfone? Sim, e acaba que a pergunta do Lucas respondeu a minha, embora eu tenha formação em outra área, eu ainda estou no 6º período de psicologia, e a neuro é a área de minha escolha, né? Porém, já percebi que não vai dar para ser agora, e quero parabenizar e agradecer. Show de bola a palestra. Legal, legal. Mas fica para o próximo, né? Com certeza vão existir outras turmas, né? Mas o legal é que daí já tem uma base, já vai direcionando para o que realmente quer. Acho que o caminho é esse. Com certeza. Muito obrigada. A Maíra colocou no chat que ela tem uma pergunta. Se ela puder abrir o microfone. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu queria saber se para atuar com a neuropsicologia, né, com a reabilitação, precisa ser formado em psicologia mesmo. A reabilitação neuropsicológica, ela pode ser aberta para outras áreas, tá? Então, a gente tem profissionais da TO que fazem, a gente tem profissionais da fono que fazem, a gente tem profissionais da psicopedagogia que fazem, cada um com um olhar para a sua área específica, né? Então, para trabalhar com reabilitação neuropsicológica, não é só psicólogos que podem fazer uma reabilitação neuropsicológica. Ah, sim. É porque eu tenho uma pós em neuropsicopedagogia. Aí seriam duas áreas diferentes, ou eu poderia, você sabe me falar se eu poderia incluir a reabilitação dentro dessa atuação da neuropsicopedagogia? Assim, você pode incluir de maneira complementar, né? Mas assim, o ideal que a gente pede é com que o curso de graduação, né? Assim, que seja alguma dessas áreas que foi pontuado, né? É assim em qualquer lugar do mundo, né? Geralmente quem trabalha com reabilitação neuropsicológica, em primeiro lugar, né? Psicólogos de maneira geral, fonoaudiólogos também, muitos fonos que trabalham, terapeuta ocupacional e educadores físicos, e fisioterapeutas também de alguma forma, mas são sempre áreas de saúde relacionadas à parte da reabilitação neuropsicológica, né? Então, daí teria que ver a tua primeira formação, né? Porque às vezes realmente tendo, às vezes, um curso, né, um curso extra ali, muitas vezes que falta, às vezes, uma base. Aí, realmente, acho que, como é um caso mais específico, vale a pena daí entrar em contato, de repente, mandar uma mensagem para o IPTC, né, para a Rosane em específico, que daí a gente consegue direcionar melhor e ver melhor. Ah, sim, muito obrigada.
A Luciana perguntou ali no chat, o curso ele é um curso de extensão, ele não é uma pós, né? Então, por quê? A gente pensou, né, quando elaboramos a estrutura do curso, em fazer algo bem prático. Então, como a Luísa comentou, tem aspectos lá teóricos e práticos, né? Até teve uma que me mandou aqui, uma pessoa que me mandou no chat, perguntando se teria trabalho de conclusão de curso, e não tem, né? Então, as aulas, elas são focadas na compreensão da reabilitação, de como formular um plano de reabilitação e aplicar ele na prática. Então, não tem trabalho de conclusão e não tem prova em virtude disso, porque a nossa ideia é mais a aquisição desse processo. E na medida que vocês vão ter em aula, que vocês vão praticando também, isso começa a ser integrado, né? E a gente não precisa de uma maneira formal de avaliar esses conhecimentos, porque vocês vão praticando ao longo das próprias aulas. Mais alguma coisa, pessoal? Aproveitem. Se quiserem escrever ou quiserem falar no microfone. Mas acho que, de maneira geral, acho que a gente conseguiu responder as principais dúvidas. E, de qualquer forma, também, né, a Rosane aí sempre à disposição de todos vocês, né? Maravilhosa, sim, auxiliando a gente sempre. Então, é nosso anjo. Se vocês tiverem, né, puxa vida, às vezes terminou aqui, né, a nossa fala, esqueci de perguntar tal coisa. Então, muitas vezes, né, fiquem à vontade para entrar em contato, tem o WhatsApp, tem o e-mail, né, a gente é bem acessível também, às vezes, para, enfim, tirar eventuais dúvidas. Beleza, aí foi aqui a Luciana perguntou se a reabilitação, no caso da síndrome da trissomia, é aplicável. Sim, com certeza, tá? Com certeza. Aí é claro que os objetivos, eles são definidos de maneira mais específica, né? A gente não vai estar falando aí do termo de reabilitação, e muitas vezes, dependendo ali da gravidade, mas de uma habilitação, né? Então, realmente assim, começar a trazer esse conceito de tornar-se hábil em alguma coisa, porque não foi perdido, né? Em nenhum momento aquilo foi adquirido. Então, sim, com certeza, com certeza. Estimulação cognitiva forte aí, né? Principalmente trazendo, né, esse caso específico, por exemplo, em outros países, muitas vezes é protocolo, né? Pacientes com síndrome de Down, com síndromes genéticas de maneira geral, terem um protocolo de reabilitação neuropsicológica já desde os primeiros anos de vida, né? Então, muitas vezes entram com um acompanhamento multidisciplinar e a REAB entra nesse bolo aí. Sim, a aula ficará no YouTube. A Rô já mandou o link. Uhum. Caso... a reabilitação, ela pode ser indicada em qualquer caso que exista alguma dificuldade funcional, né? Então, o legal é isso, a amplitude que a gente tem de atuação. Então, a avaliação, a Luciana comentou que está com o caso desse, né, da trissomia, em que ela está fazendo a avaliação. Então, na própria avaliação, você já identifica algumas demandas funcionais, e aí, a partir disso, já pode pensar, né, nesse caso, se o paciente continue contigo, por exemplo, né, em como que seria um plano de intervenção dentro de uma REAB para esse caso. Né? Então, qualquer alteração funcional que a gente tenha, a gente consegue trabalhar dentro de uma reabilitação. Ah, legal, Luciana, já tem aí ideias, né, para continuar, e esse é uma das demandas que a gente até trouxe, né, porque muitas vezes quem trabalha com avaliação, se avalia o paciente e aí tchau, né, porque assim, realmente, se entregou o laudo, vai fazer o quê, né, e aí a gente traz para vocês esse novo mundo, né? Então, é o mundo depois do laudo, né? Que seria a reabilitação neuropsicológica. Então, é uma maneira de a gente poder fazer um acompanhamento de ponta a ponta, do início até o fim,
né? Então, o que a gente acaba vendo, né? A gente viu que tem várias pessoas que são de outros estados também, mas que muitas vezes o pessoal encaminha, faz avaliação com um, reabilita com outro. Então, com essa formação específica, dá a oportunidade de você poder realmente fazer todo o processo sem precisar encaminhar para outro paciente, para outro profissional. Valores, Rô. O pessoal quer saber de valores. Bom, o valor hoje, a taxa de matrícula está 140, né? Mas como a taxa foi isenta até sexta, Aproveitem. e daí, né? E daí são 12 parcelas de 497. Daí, mas entrando em contato lá com o comercial, dá para negociar, tá, gente? Conversem com a Ju lá. Com a Ju lá, entre em contato, conversem com a Juliana, que ela é super acessível, tá? Eu coloquei o telefone lá do setor comercial, é só entrar em contato com ela que ela faz um descontinho para vocês lá. E a Luciana falou ali que é de Juiz de Fora, né? Eu ia comentar isso. As grandes, assim, quando a gente fala de capitais, né, assim, sempre vai ter profissionais da reabilitação neuropsicológica. Agora, qualquer cidade que não é capital, já é mais difícil de ter. Então, assim, eu sempre, né, a gente tem vários alunos de outros estados, enfim, né, eu sempre comento que é a oportunidade de você brilhar e construir seu nome aí, né? Então, aproveitar, sabe, de maneira, ainda é algo muito inicial, muito incipiente, então, realmente, a reabilitação, às vezes você fala, não é todo mundo que sabe, né? Eu vejo, às vezes, até pelos nossos colegas, com o que você trabalha? Com avaliação. Ah, tá, beleza. E reabilitação? Mas reabilitação, o que é isso? Né? Então, até no nosso meio, ainda é algo novo. Então, mas é o que realmente a gente vê, é o que os estudos de projeção mostram aí, para bombar nos próximos de 5 a 10 anos. Né? Então, às vezes, quando a gente pensa assim em termos de longo prazo, parece muito tempo, mas quando você pensa 5 anos atrás, o que vocês estavam fazendo? Não é tanto tempo assim, né? Então, é muito legal essa ideia de construção de nome, né? E até para quem já tem outra formação, né? Muitas pessoas falam, já fiz isso, já fiz aquilo. É uma oportunidade também de engajar realmente em uma área e realmente ficar nela, né? Tem bastante possibilidade aí. Porque demanda tem, né? E a gente pesou também quando foi montar a estrutura do curso. Vamos fazer presencial, vamos fazer online, né? Então vamos aproveitar esse momento de pandemia, que eu acho que também, apesar de todos os prejuízos que a gente vem tendo, foi legal também para nós pensarmos em formas diferentes, né? Sair da nossa zona de conforto, a partir daquilo que a gente já vinha fazendo. E que dá certo e dá oportunidade também. A gente pensou, poxa, se a gente tem hoje a possibilidade da telereabilitação, né? Por que não um curso também que dê oportunidade para outras pessoas que estão fora dos grandes centros, não só aqui de Curitiba, né? Mas de outros grandes centros que ofertam cursos de formação, de especialização, que às vezes não tem oportunidade de ir, de viajar, né, seja por qualquer motivo, então que essas pessoas também possam ter uma formação e uma formação de qualidade. Então isso pesou bastante, né, nessa decisão nossa também de trazer o curso nesse modelo online, não é AD, né, mas no modelo online. Legal, Alexandre. O Alexandre compartilhou aí com ele uma experiência pessoal, né? E um exemplo bem do que a gente falou de neuroplasticidade, né? Tá aí, tá estudando, né? Tá aqui na nossa palestra. Que bacana, que bacana. Acho que você é o exemplo vivo, né? De que é possível sim recuperar, de que é possível, e imagino que com muito esforço, né, Alexandre, com certeza, acho que isso teve, para você poder estar aí e realmente se beneficiar ainda mais, né, acho que do conhecimento que você vai ter para poder ajudar as outras pessoas e também se ajudar, né, porque a reabilitação, quando a gente faz com o outro, a gente também é uma maneira de estimulação, você também tem que estar super atento, realmente lembrando, é uma maneira de a gente se autoestimular. Mas que bacana, é isso aí. Com licença, professora, realmente, eu não tenho como descrever assim. Foi muito grave o que eu tive, certo? E mudou minha vida a partir disso aí. Então, eu fico
eu estou emocionado até de participar e de ver que realmente é como eu havia dito, tudo funciona. É incrível isso. E eu tive ajuda, assim, no Sara Kubitschek, eu sou do Ceará, Fortaleza. Eu fiquei internado quase 3 meses na Unimed, saí de lá, fui para o Sara Kubitschek. Assim, foi bem pesado que eu tive, mas cá estou. Eu sou bacharel em Direito, consegui, sabe, ver que aquilo ali não era para mim, enfim, eu trouxe coisas que para lutar, que foi o curso de Psicologia, e vejo como isso é o que eu queria, sempre quis. E ainda assistindo essa aula foi muito interessante, é maravilhoso. Eu não estou sabendo assim descrever tanto, mas o que eu tive foi bastante pesado e eu vi agora e me interessei. E eu acho que vai ser por aí o que eu vou querer, entendeu? Eu até agradeço aí e, poxa vida, eu preciso fazer essa especialização aí, mas mais na frente. Obrigado. Ai, obrigada a você pelo relato, né? E olha que legal a gente ver aquilo que a gente trouxe, né? Funciona, funciona. Tá aí o Alexandre, a prova viva de como o nosso cérebro ele tem essa capacidade de neuroplasticidade desde que estimulado da forma correta. Parabéns pela superação, Alexandre. Legal, legal. E, pessoal, para quem também que está aí acompanhando, né, o restante do pessoal que está aqui, só compartilhando com vocês, o Alexandre trouxe isso da rede Sara, né? Então, é uma rede que existe em alguns lugares do Brasil e que trabalha especificamente com reabilitação, né? E aí existe a parte da reabilitação física, existem vários tipos, e uma dessas partes é a reabilitação neuropsicológica, a reabilitação cognitiva, como a gente falou aqui, né? Então, é isso, né? Que bom que esses serviços existem em alguns lugares, mas, por exemplo, aqui, né, o IPTC fica em Curitiba, né, a sede, então, por exemplo, aqui no Paraná, né, na região sul, a gente não tem, né, nenhum modelo específico Sara. A gente existe, né, tem alguns outros hospitais, mas aí, por exemplo, nessa região carece muito. Então, mas de forma geral, assim, que bom que existe em alguns lugares e que bom que você pode fazer o seu tratamento lá, Alexandre, e agora levar para outras pessoas futuramente. Bacana. Meninas, o Sérgio levantou a mão, tem uma pergunta a fazer? Sérgio, se você puder abrir o microfone. Abriu? Abriu. Agora sim. Tá. Boa noite. Eu sou formado em Sociologia e, graças a uma pessoa muito especial, eu acabei começando a me interessar muito na área de Psicologia. E, inclusive, ela está assistindo a matéria. Ela que me passou a aula para eu assistir, porque ela sabe que eu gosto muito. Eu gostaria de saber se eu teria condições, sendo sociólogo, se eu poderia fazer o curso como se fosse assim como diria, uma curiosidade. Não seria uma curiosidade, porque realmente é uma coisa que eu me interesso muito, mas como se fosse um complemento sem a necessidade, só para ter no currículo como um a mais no currículo. O curso, na verdade, a gente abriu para profissionais da área, né, Sérgio? Até pensando em termos de benefício para as pessoas que trabalham, são da área, né? Então, a tua formação, como a sociologia, ela acaba não tendo relação, né, com os aspectos de uma reabilitação neuropsicológica. Teoricamente, né? Em termos sociais, com toda certeza. Teoricamente. Né? Mas porque pensando em questões cognitivas. Pelo lado social, seria interessante. Tudo bem. Com certeza. E é muito importante, né? Que nós somos, como a gente comentou lá, né? A gente trabalha na integralidade. Exatamente. Mas esse por isso que eu pensei. Mas esse conhecimento na parte cognitiva, ele acaba sendo essencial. E assim, né, Sérgio, só trazendo para vocês que não é algo nem nosso, assim, mas, por exemplo, a gente também se baseia em outros cursos a nível Brasil e a nível outros lugares, né? Sim, então, sim.
infelizmente, né, assim, há essa restrição, né? Então, realmente é algo que a gente não pode Sim. fugir, porque é basicamente um protocolo, né? Por Sim. exemplo, livros, tratados que a gente tem Sim. de reabilitação que seguem essa lógica. Então, assim, ó, Entendi. falando pessoalmente por mim, Luísa e Luana, a gente abriria, com certeza, assim, sabe? Sim. Não é um problema. Mas aí, Não, quando a seria gente muito interessante. isso, nesses termos que envolvem aí um pouco mais realmente de aspectos históricos, né? Burocráticos também, a gente Sim. não pode fugir disso. Então, é isso. Acho que eu vou dar um jeito de assistir com ela, então, as aulas. É isso aí. Valeu, então. Obrigado, uma boa Conhecimento noite. nunca é demais, né, Sérgio? Vamos Nunca. estimular a neuroplasticidade. Exatamente, essa é a ideia. Valeu, obrigado, uma boa noite. Imagina, Fabiane. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Então, eu sou a do Sérgio. Então, não pode ser só para conhecimento, não para atuar na área? Fabiane, eu não consegui entender, estava com ruído, eu não sei se a Lu conseguiu entender, mas eu não compreendi sua pergunta por conta do ruído. Complementando a pergunta do Sérgio, seria só a nível de conhecimento, não para atuar na área, entendeu? Mesmo assim, não pode. Ouviu ou não? Ouvi, estamos pensando. Gente, é muito difícil, sabe? Porque como nós falamos, por nós, sem nenhum problema, mas realmente a gente tem que obedecer algumas diretrizes e alguns protocolos que realmente históricos aí, como a gente trouxe. Então, sim, a nível de conhecimento seria bem bacana, a gente concorda, mas realmente é um pré-requisito, sabe? Então, seriam para áreas correlacionadas à saúde de maneira geral. Entendi. Então, no final do curso, nós vamos receber um certificado que a gente possa apresentar para poder atuar nessa área. Isso, perfeito. É isso? Isso. E Exatamente. no caso, assim, a gente não, eu sou estudante, né, da especialização em TCC, da turma 14. Nós temos, como que fala? A parte prática, né, com pacientes. Tem no caso, nesse curso não tem, a gente não vai ter pacientes, demanda de pacientes para a gente colocar em prática a teoria dada no curso. Com Tipo pacientes uma nos moldes supervisão de de caso. estágio, isso, nos moldes de estágio, né? Eu e a Luísa, a gente dá também essa parte, nós que cuidamos dessa parte das supervisões da avaliação neuropsicológica, né? Mas nesses moldes de estágio, Fabiane, não, vão ser estudos práticos junto com o professor no dia a dia ali da aula, né? Mas não tem essa demanda de estágio, como tem na TCC e como tem na avaliação, que aí são cursos de pós-graduação realmente, né? Não são cursos de extensão, como é esse que a gente propôs. E no meu caso, que eu estou fazendo, né, o de TCC, eu tenho interesse em fazer o de reabilitação junto. Será que vai coincidir os dias de aula? Porque eu tenho aula sábado também. Daí teria que ver com... Fabiane, daí você tem que entrar em contato comigo e daí a gente tem que ver o cronograma. Certo. E é tranquilo fazer direto a reabilitação sem fazer a pós em neuropsicologia? Como pré-requisito, é importante o conhecimento nos aspectos, na cognição de forma geral. Então, não é pré-requisito ter, por exemplo, a pós em avaliação. Mas, se você não tiver conhecimento em termos de cognição, de funcionamento cognitivo e de desenvolvimento, acaba ficando difícil, né, a compreensão das demandas de uma reabilitação, de como você montar o programa na prática. Mas se você tem esses conhecimentos, você consegue fazer sem problemas nenhum, né? Consegue fazer... Eu tenho formação em psicologia. Sim. Aí
né, a formação só em psicologia, ela nos dá uma base em termos de funcionamento cognitivo, né? Mas a gente não tem um funcionamento, um conhecimento mais abrangente. Então, assim, se você não tem um conhecimento muito aprofundado, você pode conseguir acompanhar as aulas, mas talvez alguns termos que os professores utilizem fique difícil de acompanhar e depois você tem que ir atrás, por fora, para esse acompanhamento, né? Mas E teria, assim, como as professoras indicarem alguns livros para a gente ler antes de iniciar o curso, para ter essa base? Tem vários livros, por exemplo, Neuropsicologia, Teoria e Prática, do Malloy Diniz, que eles dão uma boa base. Avaliação neuropsicológica do próprio Malloy, com o Paulo Matos, o Neander e o Daniel Fuentes, também eles dão uma boa base, né? Então, livros de psicologia, tem o da Eliane Mioto, né? Que é daquele da capa azul com o cérebro, Lu, você lembra o nome? Reabilitação neuropsicológica? Se puder deixar no chat ou lá no site do IPTC, E assim, né, indicação de livros, alguma coisa assim. O início, né, do nosso curso, ele é realmente voltado para a contextualização teórica, então, realmente, a gente vai, né, o professor convidado que vai ministrar esse módulo, ele vai orientar todos vocês, né, de materiais complementares, então, assim, a minha sugestão, claro, né, se você quiser por conta, já dando uma olhada, fique à vontade, mas a nossa sugestão é realmente aguardar ali, né, o primeiro módulo, realmente para ter uma base, primeiro teórica, ter essa experiência da aula, para aí poder, né, entrar mais a fundo nos materiais que vão ser expostos de maneira mais direcionada para cada caso. Entendi. Obrigada pela atenção. E Imagina. parabéns pela aula de hoje, foi muito boa. Obrigada. A Luciana colocou aqui, né, o livro do Gil, da neuropsicologia, ele ajuda bastante, é uma linguagem bem acessível para quem não é da área. Obrigada, Luciana, ajuda bastante também esse livro do Gil. Gil o quê? Roger Desculpa. Gil. Só Gil? Roger Gil. Ah, tá, Roger Gil. Isso. Certo. Muito obrigada. Imagina. Boa noite para vocês. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Yolanda. Mas como é um curso de extensão, por que eu não posso fazer estando no 6º semestre? Porque como não é uma pós-graduação, eu não consegui entender por que eu não posso participar. Nossa ideia é que a pessoa saia já para uma atuação prática, né? E quem ainda está na graduação, por isso o estudante de nono período, que aí termina um curso junto com a graduação, né? E você estando no 6º período, talvez esses conhecimentos que você adquira, você não vai já conseguir colocar em prática. Então, é mais nesse sentido. Ah, eu entendi. Eu peço desculpa, porque eu sou um pouco ansiosa, assim, pelo saber. E eu tenho menos tempo que a maioria, 56 anos, né? Não tenho tanto tempo assim, mas eu agradeço. Imagina, é mais isso, pensando no benefício para vocês, né? Para que já possam, para que o conhecimento ele possa ser aplicado já na prática, né? Então, é mais por isso. Perfeito, entendi. Perfeito, obrigada, viu? Beleza, daí só aqui para a gente ir fechando já, o Reginaldo perguntou aqui, como ainda estou na graduação de psicologia, vocês fornecem a declaração, o certificado da palestra de hoje? Sim, né? Já foi enviado o link ali, é só entrar e provavelmente fazer o download ali, né? Que daí entra nessas horas, a gente sabe como qualquer hora vale, né? Qualquer hora dá para somar ali. Beleza, pessoal, mais alguma questão? Ah, legal, o Reginaldo já fez muitas horas, então, Reginaldo. Beleza, é isso aí. Legal, Reginaldo. Tem outras formações aí, terminar a graduação com o curso em paralelo. Legal. A ideia é essa, né? Que já saia podendo aplicar os conhecimentos adquiridos.
Reginaldo saiu da TI, talvez seus conhecimentos possam ajudar da TI, eu não sei que área da TI, Reginaldo, mas pensando nessas questões de tecnologia, você vai ver que na Reab você pode utilizar muito, né? Então, de repente, essa tua primeira formação vai ajudar bastante. Inclusive, Reginaldo, um dos nossos professores convidados que vai falar sobre tecnologias de maneira geral vem dessa área de TI, então, quem sabe aí você não vá juntar as duas áreas, né, de reabilitação e TI, que é um mundo aí em expansão, com certeza, né? As novas tecnologias que vêm, realidade virtual, tem muita coisa aí. Show, show. Beleza. Então, tá bom, pessoal. Eu acho que, né, acho que deu para responder bastante questões, enfim, deu para a gente esclarecer as últimas dúvidas. Então, novamente, nos colocando aí à disposição de vocês, né? Eu, Luana, Rosane, né? Todo o IPTC. E agradecemos aqui a presença de vocês mais uma vez, né? Pessoal que aguentou firme aí todo o tempo. Mas obrigada e vemos, então, a princípio, vocês em setembro, né? No nossa aula inaugural e no nosso curso aí. Legal. Obrigada, gente. Estamos à disposição. Certo, agradecemos a todos, né? E nos vemos por aí. Valeu, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, meninas, tá? Beijo, Obrigada, a gente se vê em setembro, tá? Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.